Muito bem, pessoal, parte final do nosso vídeo. Espero que vocês estejam gostando aí e se não tiver algo legal, algo a contento de vocês, manda lá no WhatsApp. Vamos conversar aí para que a gente deixe tudo bem legal, bem interessante para vocês. Então, pessoal, a gente falou dos modais, né? E de diversas características dele. Mas faltou uma coisa, falar dos produtos agrícolas, né? Por que a gente não prioriza o uso do modal aéreo para os produtos agrícolas? Por que a gente não prioriza o dutoviário? Qual o problema de se priorizar o transporte rodoviário? Vamos lá. Então, produtos agrícolas têm baixo valor agregado, ou seja, são produtos lá do início da cadeia produtiva, né? Então, como você está lá com um produto lá no começo da cadeia, que você não agregou valor, que você não tem um produto caro, você não pode ter um transporte caro. Ou seja, o avião é um transporte caro, então a gente não pode levar em consideração. Construir rodovias e portos para a gente fazer esse transbordo é caro, mas você faz uma vez e a durabilidade dele é muito grande, muito maior que de rodovias, então compensaria você fazer isso. Se prioriza, infelizmente, no Brasil o rodoviário, que é caro, inseguro, detona as rodovias para os carros, transporta uma quantidade pequena comparado a um trem, comparado a um aquaviário, a um navio. Tá? E tanto o navio quanto a ferrovia tem essa vantagem do baixo custo, o que seria bem interessante para o transporte dos produtos agrícolas. Tá? Ah, o transporte agrícola ele tem grandes volumes, o que seria outra vantagem você transportar por navios, né, usar o modal aquaviário e também o ferroviário, porque você consegue pôr muita carga nesses dois modais, você transporta muita coisa de uma vez só. Já no rodoviário, embora pra gente, né, que seja acostumado com carro, nós não temos o costume de ver, mas é, se você pensar a fundo, são poucas toneladas que você transporta num caminhão se comparado a um trem. Então isso daí é outra desvantagem do rodoviário. E isso aumenta a poluição, consumo de combustível, é caro, manutenção, segurança, roubo, uma série de desvantagens que afetam o modal rodoviário, principalmente no que tange grandes distâncias. Lembrando que o roubo de produtos agrícolas não é grande, justamente por ter baixo valor agregado, mas roubo do caminhão, do maquinário, tá? Acontece. E produtos agrícolas, eles são transportados a longas distâncias. Normalmente interior, transportado para grandes centros grandes centros produtivos, cidades maiores. Se a gente pensar lá no Mato Grosso, para transportar para São Paulo, para outros locais, são milhares de quilômetros. O que gera trânsito em rodovias. Então você não diversificando o modal, você tem uma série de problemas aí. Então são essas as três principais características dos produtos agrícolas. Baixo valor agregado, o custo dele é baixo. Se transporta muita coisa, são grandes volumes de carga e se leva a longas distâncias. O Brasil conta com 1,7 milhões de quilômetros de rodovias entre as federais, estaduais e municipais, onde 12% são pavimentadas. A gente se assusta com esse dado, mas se a gente pensar no nosso estado, é tudo muito pavimentado, muito bonitinho, mas se a gente pegar interior aí, é bem complicado. Tive contato com uma cidade do Pará esses tempos aqui e me assustou, porque a única rodovia, o único acesso pavimentado é a rodovia. Todas as ruas da cidade são em terra, tudo estrada, nenhuma rua da cidade é asfaltada. Apesar do Brasil possuir a maior extensão rodoviária da América Latina, a porcentagem de rodovias pavimentadas fica lá atrás, perde para países menos desenvolvidos como a Guatemala, Argentina e Chile, que são desenvolvidos também, são
bem mais, possui muito mais rodovias pavimentadas. Vamos lembrar também que o tamanho do país é menor, é mais fácil de fazer isso. Mas se a gente priorizasse outros modais, esse número com certeza ia ser diferente, tá? Vamos lá. Quais são as razões para o domínio rodoviário? Lembrando que a gente está falando principalmente de produtos agrícolas. Então a gente tem um histórico de serviço e capacidade insuficiente de outros modais. Por quê? Porque nunca foi interesse da iniciativa pública valorizar as ferrovias, por exemplo. Aqui em Amparo, até 72, 75, a gente tinha a estrada de ferro que cortava o município, saía de Santos e até BH. A Companhia Mogiana de Estrada de Ferro, né? Agora a gente não tem mais. Quando vieram empresas de ônibus aí em Amparo, elas foram desativadas as nossas rodovias. Para quem não conhece, a praça da Padua Salles ali era a estação de trem. Então, como eu disse, não são prioridades outros modais, né? A prioridade dos investimentos, embora também reduzidos, são para as rodovias. E falta de regulação de respeito à mesma, as normas de trabalho, a idade ou manutenção dos veículos. Embora se tenha fiscalização, é bem menor do que em outros modais, tá, gente? Peso máximo por eixo e o excesso de oferta e preços baixos, ou seja, o pessoal acaba ganhando menos e trabalhando absurdamente. Dá dó às vezes dos motoristas, o tanto que eles trabalham, o tanto que eles precisam se preocupar com a correria para poder ter um mínimo compensatório para manter o caminhão, para manter a família. Porque os preços são cada vez mais baixos, espreme o frete cada vez mais para baixo e o custo combustível, pedágio, manutenção sempre mais alto. Tudo isso são barreiras para o desenvolvimento de outros modais que tem uma necessidade de altos investimentos nas ferrovias e na cabotagem. Lembram o que é cabotagem, pessoal? Isso mesmo, quando a gente fala de transporte na costa, né, marítimo. Olha lá, frota de veículos. Pensando no dia 25/8 e até 28/11 de 2014. Um ano e 3 meses aí pra frente. Aumentou 300 mil carros praticamente, veículos, né, caminhões rodando. Isso eu creio que sejam caminhões mesmo. Tem aí o número separado do autônomo, que cresceu bastante. Empresas cresceram, tá? E cooperativa não foi tanto, mas ainda assim houve um aumento aí, mas do que ela tinha também foi considerado, se a gente pegar em termos de porcentagem. Então houve um crescimento do modal rodoviário. E olha que curioso, pessoal. Nós temos uma frota muito antiga. Se a gente pensar nos autônomos, com relação a caminhões leves, uma idade de 20 anos, ou seja, hoje estariam rodando caminhões 2001 aí, mais ou menos, 2000, 2001. Outros veículos, se a gente pensar, vamos pegar aqui, ó, utilitário leve, até 1,5 toneladas, 12 anos. Veículo operacional de apoio, 25 anos. Se for empresa, isso melhora, sua cooperativa melhora um pouco. Mas ainda assim, uma idade média, são veículos bem antigos, tá? Se a gente pegar países mais desenvolvidos, isso daqui é bem diferente. O problema de veículos que são mais antigos, que eles consomem mais combustível, emitem mais poluição e tem mais manutenção. Logo, o seguro é mais caro, então as pessoas acabam que nem tem seguro neles. E dá mais manutenção e as peças vão sendo um problema também. Quando a gente fala de frotas mais novas, tem menos manutenção, mais segurança. Só que aí você também não vai colocar um caminhão novo em determinados trechos. Então é bem relevante você levar em consideração o que você está fazendo, a manutenção, a segurança do seu motorista, a segurança do outro que está ali com você. Joia, pessoal? É isso, vou finalizar esse vídeo por aqui. Semana que vem a gente continua com esse material. E vamos pensando aí, tem atividade da semana passada. Quem fizer aí me manda, por favor, pra gente seguir nossa rotina de estudos.
É isso, galera. Muito obrigado. Um abraço para vocês, uma boa semana.